paz do Senhor, povo de Deus, queridos tios e tias do Ministério Infantil. Eu sou a tia Nelly, estou aqui a convite da tia Aninha, minha amiga e minha mãe querida, para deixar uma reflexão sobre mães da Bíblia. E hoje eu vim trazer sobre duas mães, olha, não apenas uma, mas duas mães da Bíblia. Mulheres que a gente quase nunca ouve falar, né? Muito pouco se fala sobre elas, que são Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5, que nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Essas são palavras do apóstolo Paulo, falando sobre que via em Timóteo a mesma fé que antes ele tinha visto na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. A fé não fingida, né? A verdadeira fé, a fé que era um relacionamento real com Deus, sem religiosidade, mas aquela fé que era a busca constante, né, da comunhão com o Senhor, ali todos os dias, a presença do Senhor, a fé sem fingimento, a fé verdadeira, a fé de mulheres que viviam, né, verdadeiramente a palavra do Senhor. E como mãe, como avó, elas conseguiram transmitir, conseguiram ensinar, né, a Timóteo através dos seus exemplos, né? Porque o nosso papel como mãe, como pai, aquelas que são avós, é ensinar os nossos filhos, educar, não só a vida para a vida, né? Moral, educação, a como se comportar, a tratar as pessoas, mas e principalmente a ter um relacionamento com o Senhor, a verdadeira fé. Isso é algo muito importante, e a melhor forma de nós ensinarmos é através do nosso exemplo, porque as crianças, elas aprendem mais vendo aquilo que você está fazendo do que ouvindo aquilo que você manda elas fazerem. Isso é importante, nós vivermos, ensinar os nossos filhos da forma correta, né? Ensinar com palavras e com atitudes. Tem um ditado popular que fala: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, a criança, você manda ela fazer algo, mas você faz algo totalmente diferente, né? Então, ela vê que aquilo que você manda fazer não é aquilo que você faz. Então, se a gente for pesar, ela vai aprender mais vendo você fazer do que ouvindo você mandar fazer. Nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos exemplos para as nossas crianças na igreja. Eles vão aprender. Nós vamos dar exemplos bons e exemplos ruins. Cabe a nós, né, escolhermos que tipo de exemplo daremos a ele, ensinaremos para os nossos pequenos. Porque são através desses exemplos, quando eles crescerem, definirão muito o seu caráter, a sua formação, a sua fé. Eu não posso ensinar o meu filho a amar a Deus, a servir a Deus, a respeitar os mandamentos, a obedecer os mandamentos do Senhor, apenas com a palavra. E as minhas atitudes forem o contrário. Eu lembro de uma vez que, acho que o meu filho tem uns 12 anos mais ou menos, e nesse dia eu tava tão cansada, e eu disse pra ele: vá pra igreja. Mandei ele pra igreja com as minhas tias, e ele olhou pra minha cara e disse assim: a senhora é muito engraçada, né? Mandei eu ir pra igreja, mas a senhora não vai. E aquilo foi assim como, né, um tapa na cara. Eu disse: meu Deus, realmente, quer dizer,
A minha orientação foi uma, mas a minha atitude foi outra. As crianças, elas são espertas e elas veem os nossos exemplos. Se nós formos maus exemplos, né, não necessariamente quer dizer que ela só vai fazer aquilo o que é ruim. Não. Mas se ela convive ali, né, o ambiente em que a criança convive, se ela não tiver ali dentro bons exemplos, ela só vai aprender coisas ruins. Que nós possamos ser exemplos, né, perfeitos para os nossos filhos, que eles possam aprender conosco, porque essa função é nossa. Nós, como mães, como pais, temos que ensinar os nossos filhos, temos que educá-los. A obrigação de educar a criança não é da escola. A obrigação de ensinar a palavra de Deus às crianças, né, não é do tio, da tia na escola dominical, não. Eles complementam, mas a obrigação é nossa, o dever é nosso, como pai, como mãe. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. É forte. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Nós temos que começar, o nosso ministério começar em casa, com os nossos filhos, com a nossa família. E Eunice e Lodi, elas ensinaram, elas transmitiram, elas formaram o caráter de Timóteo, ensinaram a ele a palavra de Deus, fizeram dele um homem, um grande homem de Deus. Quantas Lodes e quantas Eunices existem por aí afora? Eu sou grata a Deus porque eu tive o privilégio, né, de ter uma Lodi na minha vida. Eu fui ensinada, né, eu fui criada pela minha avó, e ela, com seu exemplo, ela não era uma mulher de muito estudo, uma mulher do interior, mas com o seu exemplo, ela me ensinou muito mais do que com as palavras. Ela foi a minha Lodi, glória a Deus. E eu aprendi muito com as histórias que ela falava da igreja de antigamente, como eram os crentes de antigamente, que tinha, né, a roupa, tinha que medir a roupa para entrar na igreja. As pessoas mais antigas contavam isso. E juntamente comigo, por isso que eu digo que ela foi a minha Lodi. E juntamente comigo, né, ela pôde instruir, ensinar também o meu filho a palavra do Senhor com o seu exemplo, enquanto ela aqui esteve conosco, com o seu exemplo. Então eu sou grata a Deus por isso, porque eu tive na minha vida uma Lodi e eu pude ser na vida do meu filho e continuo sendo até hoje uma Eunice. E como ele sempre diz para mim, né? Mãe, eu sou quem eu sou por causa do seu exemplo, porque eu vejo o amor e a dedicação que a senhora tem com a obra do Senhor. Eu vejo o quanto amor a senhora tem a Deus, o quanto amor a senhora tem à obra de Deus, o quanto a senhora se doa. Então isso não tem preço, né? Quem é mãe, quem é pai, e ouve isso, é gratificante, mas tudo isso só foi possível e só é possível porque o Senhor é aquele que me sustenta, é aquele que me orienta. E todas as minhas orações eu digo para Deus: Senhor, o meu filho não é meu, ele é teu, ele pertence a ti. Ele veio ao mundo com um propósito e o Senhor é quem sabe. Ele é o tesouro que o Senhor me deu para cuidar. Então me ajuda e me ensina a cuidar do tesouro que é teu. Então, que cada um de nós possamos ter essa consciência. Ser Loides, ser Eunice na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças. Elas são os nossos Timóteos, né? Que nós possamos cada dia mais instruí-los e ensiná-los com os nossos exemplos. Que Deus nos abençoe. Um cheiro.